Meninas, agora vamos falar também sobre um tema que acontece muito no momento nosso, quando a gente passa por essa dor, quando a gente passa por essa fase do luto, que é, alguém já passou por isso? Como essa pessoa conseguiu ou como ela consegue viver? E aí, automaticamente, a gente começa a pesquisar, não sei se aconteceu com vocês, grupos de apoio. Uhum. Porque, assim, é curioso, né? A gente ouve tantas atrocidades na TV, mas é um mundo tão distante de nós, quando de repente a gente passa a fazer parte de um mundo que a gente não De um conhecia, universo de um diferente. universo diferente. E aí a gente passa a querer saber como uma pessoa que passou por isso É vive. porque, na verdade, eu não sei se vocês sentiram isso, a gente se sente um ET, um Aham, Um extraterrestre na extraterrestre. Terra. aham. E eu tive um presente maravilhoso, que foi a chegada do Manuel na minha vida. Uhum. O Manuel foi um presente, por isso que eu falo assim, eu fui muito bem assistida, porque a Thalita faleceu na segunda-feira, na quarta-feira eu estava na delegacia, eu enterrei ela na terça, na quarta-feira eu estava na delegacia. E dali, o meu contato com o Manuel foi assim, a gente abraçou, a gente ficou grudado, assim, eu acho que quase meia Para as hora. pessoas entenderem, o Manuel é o O delegado. Manuel é o delegado da cidade, Anápolis. delegado de trânsito em Uhum. Anápolis. Uhum. E ali a gente ficou abraçado, porque eu tive que ir para a delegacia para saber a dinâmica, o que aconteceu. Quando acontece um acidente de trânsito, você tem que descobrir a dinâmica, tem perito, tem tudo, tem um processo, tem tudo. E eu fui para lá. E aí encontrei o Manuel. E a gente ficou ali abraçado uns 30 minutos. E ali veio uma amizade Perdura até hoje. até hoje. E através dele eu tive um presente, porque aí, quando começava a vir mães de acidente de trânsito, ele começava a me procurar e falar: olha, essa mãe. E aí a gente foi juntando um grupo de apoio. Só que o presente maior veio porque através desse pequeno grupo, né, que eu falei para as meninas, eu falei: olha, a gente precisa ter um grupo de WhatsApp. E aí a gente formou 4 mães, eu fiz o grupo e éramos 4 mães. Aham. E dali abriu minha visão para quê? Para os grupos de apoio. Então eu falo assim, sabe como Deus desenha tudo? Então assim, aí foi quando eu vim conheci a Rosana, e aí veio a Cris na minha vida, porque a Cris assim, uau, eu não vou me emocionar. Aí vem uma Mari, que Deus cochicha no meu ouvido, minha Mari, né? E aí entrar nesses grupos de apoio, hoje eu vejo, eu falo assim, meu Deus, que cadeia linda. Porque hoje, se eu cheguei a quase 6 anos do meu luto, eu devo a Esse grupo de a apoio. esse grupo de apoio. Exatamente. No início também comigo foi assim. Porque eu me vi, eu caí de paraquedas no mundo desconhecido. Desconhecido. Porque quando a gente vai ter um bebê, a gente se prepara, faz enxoval, prepara quarto, prepara tudo. E quando morre? Não tem Não preparativo. tem preparativo, não tem preparação, não tem preparação. É um universo desconhecido e você Não tem passa a um viver. enxoval, né? Não Igual tem, para receber o bebê. exatamente, você passa a viver naquele mundo. E me veio aquele negócio na cabeça. E agora? Como essas mães que devolveram os filhos para Deus vivem? O que elas comem? Como que elas dormem? Como é que elas andam? O que elas vestem? Sabe, ver que é tanto questionamento na minha mente assim, eu vou ter que ir atrás para saber. Aí eu tomei conhecimento, sabe, assim, eu falei, gente, agora eu tô entendendo, a minha avó já tinha perdido 2 filhos, meu pai e um tio meu. Eu falei, meu Deus, coitada da minha avó. Como que ela tá sobrevivendo até hoje, assim, né? Foi me vindo. E eu fui pra internet, fui pesquisar, né? Quem são essas mulheres, essas mães? E o Instagram, a partir do momento que você entra, vai pesquisando, vai aparecendo, foi aparecendo, e eu fui conhecendo, né? Conheci primeiro a Raíssa, né? Teve a Juliana de Anápolis, a Cornélia aqui em Goiânia. Então a gente montou um grupo e éramos 5 ali, pessoas. Igual você falando que era 4 no seu, era 5 no meu. E a cada hora a gente não queria que o grupo aumentasse. Por quê? Não é que a gente não queria que a pessoa chegasse. É que a gente não queria que ninguém mais passasse por essa dor. Mas ia vindo uma mãe ou outra. E através, né, do Instagram, a Rosana, eu conheci a Rosana de Londrina, que é essa que acolhe, que abraça, né? E que ela montou um grupo que no início eram 23 pessoas, aí foi um grupo do Brasil.
com mães de todo lugar do Brasil. Éramos 23 naquele momento, em junho de 2021. Hoje estamos com 200. quase 300 pessoas. Isso porque já entrou e saiu muita gente, porque nem todo mundo consegue, né, permanecer no grupo, às vezes dói, às vezes pede para voltar. E é tão interessante, né, Cris, porque algumas mães entram, não se identificam, aí elas passam por um processo, só que assim, elas mantêm contato com aquelas mães de maior afinidade. Exatamente. E assim, sabe o que eu acho bonito? A pessoa se respeitar. Tipo assim, aquele grupo não está fazendo bem naquele momento. Ela mantém contato com você, no particular, e quando ela se sente um pouquinho melhor, ela fala, eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Porque o grupo, o grande intuito do grupo são conexões. Porque ali você vai conhecer uma pessoa, você tem mais afinidade, assim como foi com a gente. Que cria mais afinidade. E você passa a caminhar mais de perto com essas pessoas. E aquela pessoa passa a ser uma inspiração para você. Porque vocês são inspiração para mim. No momento que eu cheguei no grupo, eu estava com 7 meses da partida do Felipe. E a Rosana com 3 anos da partida do Matheus. Eu olhava assim para a Rosana, sabe? Eu falei, a Rosana é o ponto de conexão. É o ponto de conexão. Ela é como laço, que né, ela amiga? consegue, como que ela está viva até hoje, né? Porque eu escutei isso uma vez de uma mãezinha aqui de Goiânia, sabe? Conhecida minha, que o filho estudava na escola que o Felipe estudava. Quando eu fui, sabe, no velório do filho dela, ela olhou para mim e falou assim, Cristina, como que você ainda está viva? Ela me perguntou, sabe? Então, assim, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque eu também, quando eu olhei para a Rosana com 3 anos de caminhada, eu falei, como que ela está conseguindo? E a gente vai se inspirando na caminhada. Eu falei, não, se ela conseguiu, eu vou conseguir. Né? Só que assim, às vezes algo dá certo para uma, não dá para outra, a gente vai vendo o que é bom para nós e vai, né? A gente absorve aquilo que é bom, deixa passar o que não é. Às vezes a gente tenta. E isso, então, estar nos grupos de apoio é essa ajuda que a gente tem do céu. Porque cada pessoa ali agrega de uma forma. Cada pessoa tem seu carisma. O luto, ele não tem, né, gente, um manual. Não tem manual. Ele não tem um manual. Regra. O que deu certo para mim não vai dar certo para Cris. O que deu certo para mim não vai dar certo para Mari. Só que assim, ó, a gente vai pegando um pouquinho da experiência da Cris, um pouquinho do olhar da Mari, e isso vai se transformando numa junção de coisas que você fala assim, olha, para mim, é igual no meu caso, trabalhar foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aí se você falar, era uma fuga, não, era uma terapia remunerada. O trabalho para mim, os meus clientes, a minha equipe, foi um presente para mim trabalhar. Só que tem outras mães que quando elas pensam em trabalhar, elas entram em depressão. Porque elas não conseguem trabalhar. Então, assim, o que deu certo para mim não vai dar certo para o outro. Só que, assim, você vai se... É como se fosse um imã. As pessoas se atraem. As pessoas se atraem. Exatamente. E esse atrair, sabe, eu acredito muito. Eu até falo, cada mãe que vai chegando no grupo, eu falo, olha, nossos filhos estão juntos no céu e nos uniu aqui. Como que a Mari do Rio de Janeiro, a Gisele de Anápolis, vem se conectar comigo aqui em Goiânia? Como se não é através de Deus e dos nossos anjos? Não tem outra justificativa. E eu vou falar uma coisa para vocês, a gente é meio que fora da caixinha. Eu acho que a gente o luto vem e a gente é colocado para fora da caixinha. E graças a Deus por isso, porque essa visão de eternidade para algumas pessoas pode parecer loucura. E eu adoro essa loucura. E falando de grupo de apoio, assim, só para contar uma experiência minha, né? Eu tive essa busca da internet, de rede social, quem é mãe de anjo, comecei a procurar um monte de coisa para entender como é que era esse mundo, até que cheguei na Rosana, até que cheguei no nosso grupo, e é curioso, né, gente? Porque assim, eu fazia parte também de outros grupos. Só que chegou uma hora, eu lembro que eu estava num grupo, e eu comecei a falar sobre a eternidade nesse grupo. Eu comecei a falar sobre o resultado bom do vale, o resultado bom da dor. Eu fui muito criticada. Fui muito criticada. E a sensação que eu tive naquele grupo, algumas mães ainda me perguntavam, mas tem quanto tempo que o seu filho se foi? E aí eu falava, né, porque não tinha muito tempo. Nossa, mas que loucura, como é que você consegue? Assim, e aí a
a percursora daquele grupo, a criadora Aham. daquele grupo, falou: Ah, Mariana, mas aqui a gente está para falar sobre dor. Tudo bem, eu estou falando sobre dor. Mas é impossível falar sobre dor sem falar sobre a minha ressignificação. É impossível falar sobre dor sem falar do que eu quero. Porque a zona de dor, a zona de morte, ela não é o meu lugar. Eu me recuso a continuar nesse lugar. E aí, gente, sobre grupos de apoio, eu falo que vai chegar um momento que tem esse limiar. Porque existe aquele grupo que a gente está ali como SOS, como um socorro. Hoje eu estou nesse grupo por uma missão. Porque não é mais partícipe do que eu sou, tá? Esse SOS não é mais. Um dia foi, hoje não é A mais. gente estava na UTI da É a dor. UTI. Hoje eu tenho uma missão ali, mas não é mais a minha verdade. Então, aí eu lembro que eu falei com a Roberta, né, que era minha psicóloga na época. Caramba, tô errada em sorrir? Eu tô errada em querer viver? Eu tô errada em querer ser feliz e não ficar na dor? Aí eu lembro da Roberta, que também é mãe de anjo, falando para mim: saia de todos esses grupos. E aí eu saí, mas eu fiquei com a gente. E ainda bem que a gente tem a gente, Graças né? a gente tem Deus. a gente. E hoje, né, para a grandeza disso tudo, quem diria que a gente conseguiria, né, juntas, né, com todo o suporte de uma equipe, fazer encontros nacionais. Aham. E aí fazer as pessoas encontros. falam assim: ah, mas eu não vou porque eu vou chegar lá, eu vou chorar, Não, eu Acha que é um vou. encontro de dor. É um Não encontro de é dor encontro e é para um falar de encontro amor, de vida. de vida, de Vida. amor. Que pessoas saem de lá falando assim: meu Deus, eu tô arrebatada. Quando é o próximo encontro? Aham. Exatamente, porque o que o Felipe deixou em mim? Amor. Amor. E é o que vincula você É o a que ele, Com não a vincula. dor. certeza. É o Exatamente. amor. É Eu o falo amor que me assim, vincula a ele. eu sempre falei, né, e eu falo aqui um método também, que assim, ó, a Thalita, a palavra de Deus é a Bíblia, e a Thalita é um manual que Deus colocou dentro da minha casa, me ensinando como viver. Se você hoje, aí aonde você está, parar para pensar o que o seu filho amado te ensinou, eu quero te dizer que esse é o manual de vida que Deus colocou dentro da sua casa. Você está aí nessa cama, eu quero te dizer que folheie, dá uma folha, vem folhear esse manual. A Thalita, ela me ensinou a viver, ela me ensinou a ser intensa, ela me ensinou a sorrir, e não é um sorriso da boca para fora, é o sorriso que vem da alma, que às vezes eu tô chorando e fico rindo, eu falo para as meninas, eu tô chorando e rindo ao mesmo tempo, mas quem me ensinou isso foi o meu manual de vida, que foi a Thalita. Então eu quero te convidar a olhar esse manual de vida, porque cada mãe que você vê sorrindo, que está no nosso grupo, na nossa rede de apoio, essas mães, elas olham para esse manual, né? E esse manual é cheio de vida. E é isso que faz a gente caminhar. Essa vida que os meninos deixaram na gente, né? Muita vida. Muita. É isso.